Fala, minha fiel torcida, um bom dia para vocês que tá chegando aqui agora no nosso canal e temos mais uma notícia do Timão após a vitória de ontem de 1-0 em cima do Novo Horizontino, assumindo com mais 3 pontinhos o topo da tabela. Vai Corinthians, e só lembrando que temos clássico essa semana. Peppa Pig vai tomar um sacode do Corinthians. Já se prepara aí, porcaiada. Corinthians tá chegando. Vamos pra notícia, logo logo tamo de volta trazendo mais informações pra vocês. E já deixa aquele likezão aí pra tá nos ajudando, seu corintiano. Eu o vejo, sei que os times o vejam. Então vamos lá, vamos treinar, vamos jogar. Quando você tiver uma chance de jogar, você vai aparecer. Foi o que ele contou do Giovani, que estava meio escanteado, ao que parece mesmo meio desanimado, porque não tinha muita oportunidade, e pensa em sair no meio do ano. Mas se ele, de repente, conseguir, até o meio do ano, encontrar ali minutos e oportunidades para fazer o que fez ontem, ele deu assistência para o gol. Foi. Ponto, ele resolveu o jogo. Né? Então, pode ser que ele consiga, né, ter uma condição melhor para tentar renovar com o Corinthians, ou, caso saia do Corinthians, encontre uma oportunidade melhor, porque vai se valorizar se ele estiver em campo jogando e fazendo gols. Gostaria de ouvir a análise do amigo Rafael Prats de uma estratégia que acabou dando certo. Se você for analisar o desempenho que o Corinthians jogou, É isso que eu ia falar. não deu certo. Mas como o que conta, muitas vezes ou quase sempre, é o resultado, acabou dando certo, Prats. O que você viu? O que você achou? O Abel, na caderneta da dupla Ramon e Emiliano Dias, os resultados foram ótimos. O Corinthians tem 6 vitórias em 7 jogos no Paulista, vai jogar a fase final, ainda mais em um grupo que ele tem 18, Mirassol 15, depois tem Inter de Limeira com 4, Botafogo com 3. Esses times lá, que estão quase na rabeira, tem de ganhar quase todas. O Corinthians perder quase todas, não vai acontecer isso. Então, assim, em relação ao resultado, foi ótimo. O time jogou sábado e ganhou. Segunda-feira, quase com um time C, um time B, quase C, ganhou em Novo Horizonte. Resultados excelentes, né? Então, acho que a comissão técnica do Corinthians, quando fala de empenho dos jogadores, boa resposta, está se apegando muito ao resultado que o time teve. O resultado realmente é para se destacar. Agora, o primeiro tempo, principalmente, o Corinthians não conseguiu jogar. Eu acho que, independentemente de time B, time C, a proposta não era essa. O time não conseguia ter saída de bola. Em alguns momentos, o Ramon Dias pediu para o time lançar, a bola batia e voltava. Novo Horizontino muito rápido com a bola, né? Abria 2 jogadores bem dos lados do campo, assim. Esses jogadores tinham liberdade para dominar, carregavam a bola, muito chute ao gol. Tanto é que o Corinthians foi para o intervalo, o 0-0 era muito bom para o Corinthians, que não chutou ao gol. O primeiro chute ao gol do Corinthians foi o gol do Alex Santana, que foi no gol. Teve uma cabeçada sem perigo um pouco antes, mas a bola que foi ao gol, o Corinthians fez 1-0. Né? E aí ganhou o jogo. O Novo Horizontino no segundo tempo não pressionou tanto assim como pressionou no primeiro, mas também achei melhor que o Corinthians, não tão melhor como na primeira etapa. Resultado excelente em relação ao planejamento, ao que pensou a comissão técnica. Muita gente que não jogava jogou um pouquinho. Quinta-feira é outra história. Até os garotos que jogaram ontem não foram bem. O jogo, o time estava mal, dominado, não ficava com a bola, não conseguia trocar 3, 4, 5 passes. O Jacaré, lateral direito, Luiz Eduardo, que foi o meia na Copa São Paulo que jogou ontem, eles foram substituídos, né? E eles estavam sentindo realmente, o time não conseguia jogar, não conseguia se desenvolver. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas valeu muito pelo resultado. Resultado excelente, classificação garantida e quinta-feira o time inteiro contra o Palmeiras. Você sabe o que acontece quando o técnico faz o que todos estão fazendo no Brasil, que é poupar alguns jogadores, mesclar, num jogo coloca um time, no outro jogo já coloca outro, ou mistura tal. Quando perde, porque, por exemplo, Palmeiras outro dia perdeu do Novo Horizontino. Eu vi gente reclamando. Por que não jogou o Estevão, que o menino tem 18 anos, que não pode poupar, que tem que jogar todo mundo? Aí perde. Se o Corinthians perde ontem, ia vir cornetada. Sim. E o Novo Horizontino, ganhou, tá tudo certo, Novo tá tranquilo. Ganhou, viu, prof? De Palmeiras e Bragantino, 2 times de Série A no Paulista. Ganhou em Bragança sexta-feira e havia ganhado do Palmeiras em Barueri. Não é o time ideal para você botar reservas. Mirassol, Novo Horizontino, esses times estão numa outra condição dentro do Campeonato Paulista. Agora, a gente não pode esquecer que o Corinthians tinha jogado 48 horas antes, 50 horas antes, e quinta inclusive contrariando o regulamento, porque o regulamento pede um número de horas que não foi cumprido nesse caso. O São Paulo vai ver isso na semana que vem. Vai estar em campo na quinta-feira, contra o maior rival, é o jogo que para o corintiano e que para o palmeirense mais interessa no campeonato inteiro. É um campeonato à parte, para quem você falou, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, minha senhora? A gente sabe desde que nasceu.
pega lá a tabela do campeonato, bota o marca-texto no jogo contra o rival. Então tem esse peso também. Eu acho que pelo que tem em mãos, o Ramon até poupa bem, mas acho que tudo que aconteceu ontem, esse negócio do amasso, também foi pela questão de como o time foi armado. O time só tinha volantes e atacantes. Então a bola não ia chegar para os caras. Que chegasse pouco, mas não chegou nunca. O jogo de ontem, professor, pelas circunstâncias, foi um jogo assim, ó, vamos ver que bota lá o que der para arrumar e se perder, tudo bem, faz parte. Mas foi um risco muito grande, porque foi um amasso. Tudo bem, mas A se bola perdesse, não passava o no meio do campo. O Corinthians já tinha uma pontuação Sim, tranquila a no nossa campeonato. classificação tá confortável. Não ia passar susto, ele vai classificar e tal. Então, assim, é o jogo de ontem, assim, tem que tirar esse jogo da frente, porque mais tarde vai ter Libertadores, eu não vou conseguir naquela semana, tem viagem e tal, disputar essa partida, então tira esse jogo da frente aqui. Ah, mas eu não tenho time. Ah, tá, bota o que der pra botar aí. Aí aparece o Giovani, que não estava sendo usado, o outro lá, o Jacaré na lateral, o jogo lá, o Choca, você vai pegar a rapaziada que ali às vezes... Pedro Raul. Pedro Raul, que não tem espaço no elenco. Bota aí, tá? Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Ganhou. Que maravilha. Aliás, Mais o 3 resultado pontinhos foi na excelente. conta. Aliás, Excelente. 7 Porque o foco é jogos, quinta-feira. 21 pontos disputados, Corinthians tem 18. É isso. Surpreende? Pô, o Corinthians Esperava isso no começo do campeonato, professor? Não, o Corinthians na rodada anterior contra o Noroeste, ele superou o número de pontos que ele fez no Paulista inteiro do ano passado. Quando, aliás, não chegou à fase de mata-matas. Um ponto, acho que a ver, é que toma muito gol, né? Ontem não tomou gol, surpreendentemente a gente viu por que não tomou gol, foi mais coisa do futebol, mas tem tomado muito gol em jogo em casa, muito gol de adversário. As vitórias são sempre 2-1, né? Isso aí. 1-0 ou 2-1. Isso aí. 1-0 ou 2-1. E você tomar gol do Água Santa, do próprio Velo, que são clubes aí que estão brigando para não cair, pode ser um sinal para a hora dos mata-matas, do amadurecimento. Eu ainda acho que, assim, o Corinthians está fazendo um campeonato em que ele é líder da classificação geral sem fazer força. Também tem essa impressão. Ano passado, por exemplo, em outras temporadas, era um desespero. O time estava lá com Para ganhar um risco jogo, de rebaixamento, para ganhar era difícil e tal. O Corinthians tem feito, assim como outros times também, o Palmeiras é um caso, o São Paulo, ele tem feito rodízio no campeonato. Um jogo é com uma escalação, o outro é outro. Eu acho que, assim, o mais próximo do que seria uma escalação oficial titular foi contra o São Paulo. Sim. Não deu certo, o time perdeu. Mas nos outros, um dia joga o Memphis, outro dia não joga o Memphis. Um dia joga o Coronado, daqui e a aí, pouco... né, É o que Eugênio? eu falei, qual time não está fazendo isso? Então, Se a gente analisar, por exemplo, os 4 grandes aí de São pré-temporada. O Corinthians está fazendo isso, o Palmeiras faz isso, o Santos faz isso, o São E Paulo joga- os 4. E joga o suficiente para ganhar os jogos. No Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, em todo mas lugar. já Em passou da ritmo de metade da treino, primeira assim, fase, não está Eugênio. fazendo um esforço, está ganhando, leva um gol, 2-1, ganhou e tal, sabe? Não é aquele jogo do desespero que você está sofrendo, que está... ok, levou um gol, mas já em alguns momentos já tira o pé do acelerador. Mas a impressão é que, como está chegando a hora do filé mignon, agora o time ideal vai começar, o time titular, o time inteiro vai começar a jogar mais vezes. De todo Porque mundo. daqui a pouco também, além da quinta-feira, tem a Libertadores para o Corinthians. Libertadores, O jogo foi antecipado por causa da Libertadores. A temporada começa ali. Né? O jogo da 11ª Na rodada. verdade, começa contra o Palmeiras. Né? Porque a impressão que naquelas 5, 6 primeiras rodadas foi mesclando. Olha, quarta-feira é um time, domingo é outro, quarta é um time. Chega no meio da primeira Roda fase, o elenco, na sétima todo mundo rodada, joga um até pouco. fisicamente está todo mundo já mais... Daqui a 15 Preparado. dias, o Corinthians estreia. Dia 19, hoje é dia 4. Seria a semana do jogo contra o Novo Horizontino. Foi antecipado por causa disso. Fevereiro Vai vai ser uma ser- quarta-feira, né? Isso. Fevereiro vai ser pesadíssimo para o Corinthians, não só para o Corinthians, o Abel falou isso na coletiva, eu não poupo em função do próximo jogo, eu poupo em função da temporada, e é verdade, está todo mundo fazendo isso. Agora, quando o vento está a favor, é muito mais fácil você poupar. Sim, você conta a vantagem, você né, voltar Paulo? ali no Novo Horizonte com a vitória. Poxa. E nem é tanto a questão da vitória no jogo de ontem, não é nem tanto a questão da vitória ou da derrota. É de como você apresentou. Tudo bem, time reserva, time C, time de B para C, mas você ser amassado 45 minutos como foi, é contar muito com a sorte. Acabou dando certo. Mas a maneira como o Corinthians se distribuiu ontem em campo foi uma maneira assustadora. Os atacantes não jogaram, porque a bola não chegava para eles, não passaram, era só bate e volta, bate e volta, bate e volta. E não era gente tão inexperiente assim. Eu acho que um dos piores jogadores do Corinthians, onde acontecia tudo, foi o Hugo, lateral esquerdo. E ele não é nenhum garoto.
O garoto estava do outro lado. Então, um pouquinho o mínimo de futebol, o mínimo de inteligência para levar o jogo de uma maneira que não fosse constrangedora, que o primeiro tempo foi constrangedor. Pelo menos isso, né? Mas acabou dando certo. Só a entrada do Romero, não é que o Romero entrou para armar jogo, nada disso. Pelo menos ele pegava a bola de frente e sabia o que fazer. Sim, Giovani entrou bem pela direita. O Giovani também. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens? Na hashtag F360BR.